carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Amém? Acharam aí, meus amados? Diz assim a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Onde eu vou deter mais na mensagem. Vamos ler todos juntos? O 3 e o 4. Diz assim, recordando, todo mundo, vamos lá? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O tema hoje é a evidência da eterna eleição, reconhecendo a vossa eleição, na evidência da eterna eleição. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pela bênção e a liberdade que nós temos de ler a palavra do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nesse momento iluminar a nossa mente, abrir os nossos corações para a Tua palavra, Senhor, que o nosso coração seja como terra boa, Senhor, onde a semente da Tua palavra vai ser plantada e vai produzir frutos para a glória do Senhor, Pai. Ó Deus, nos dê ouvidos bons também, para nós ouvirmos, Senhor, a voz do Senhor que é a voz transformadora, a voz do Senhor é a voz que quebra o coração mais duro, a voz do Senhor é a que dá a direção para a nossa vida, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. E ao ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, tudo que o Senhor compartilhar conosco, nós possamos aplicar na nossa vida para a glória do Senhor e para o Teu louvor, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e sermos, Senhor Deus, como um homem sensato, que ouve a palavra, mas não pratica. Por isso, constrói a vida sobre a areia, constrói a família sobre a areia, Senhor, a casa sobre a areia, Senhor, e ela, Senhor Deus, vai ser trágico o final dessa casa. Mas que nós sejamos como um homem prudente, que ouve a palavra do Senhor, Deus, e obedece e pratica a palavra do Senhor. Assim estaremos construindo sobre a rocha. A Tua palavra é a rocha, Senhor, aonde a gente encontra, onde vem a tempestade, e firmados na palavra do Senhor, não será, Senhor Deus, não teremos, Senhor Deus, ruínas, mas vamos prevalecer. Não seremos destruídos, Senhor, mas vamos prevalecer, Senhor. Que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, que é a rocha, Pai. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A doutrina da eleição, ela não foi criada por nenhum concílio eclesiástico, não. Mas a doutrina da eleição, ela é revelada por Deus na palavra dele. A palavra de Deus nos revela sobre a doutrina da eleição. Ela não é produto de investigação humana, mas a doutrina da eleição é um decreto divino. Nós precisamos entender isso, porque a Bíblia fala a respeito disso. E a eleição, quando nós olhamos para a eleição, nós vamos ver que a eleição ela é incondicional. Deus nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já pensava em nós, Deus já havia nos escolhido. E Ele não levou em conta qualquer suposto mérito humano. Deus não levou em conta nada disso. Deus não
Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas Deus nos escolheu para a fé, para termos fé. Não por causa dela. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Nós somos isso porque Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu porque buscamos a santificação. Afinal de contas, se Ele não tivesse nos escolhido, nós não estávamos nem aí com isso. Com esse negócio de santificação, de sermos irrepreensíveis, nós não estávamos muito aí com isso não. Mas Ele nos escolheu e por isso nós nos santificamos. A evidência da eleição é um propósito eterno, é um decreto divino. Deus escolheu não por causa das nossas boas obras, mas para que nós fizéssemos boas obras. De tal forma que as boas obras então não são a causa, mas as boas obras evidenciam que nós somos eleitos. Elas são evidência da nossa eleição. A fé é uma evidência da nossa eleição. A gente precisa entender isso. A eleição feita no céu precisa ser confirmada na terra. A eleição decretada na eternidade precisa ser evidenciada hoje, na história. As pessoas precisam ver que nós somos um povo eleito no dia de hoje. Ela tem que ser evidenciada hoje. Se você é um eleito do Senhor, você tem que evidenciar essa eleição. A prova que uma pessoa é eleita é se ela vive em santidade, se sua fé está firmada na verdade, que é a palavra de Deus. Porque Deus chamou o seu povo, Deus chamou os eleitos, não nos chamou para impureza, mas Deus nos chamou para santificação. Deus nos criou em Cristo Jesus, não para o comodismo, mas para que nós fizéssemos boas obras. E é através dela que nós confirmamos que somos um povo eleito. E o interessante, é tão interessante que a hora que a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e ele escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele diz que a eleição era reconhecida por algumas evidências, que estão citadas principalmente no versículo 3. Por que a eleição de vocês, no versículo 4, ele fala da eleição, mas ele sabe por que ele chega à conclusão que aquele povo é um povo eleito? Ele vai falar, porque aquele povo evidencia o que está no versículo 3. E o que está no versículo 3, a primeira coisa que a gente vê da evidência da eleição dessa igreja, da igreja de Tessalônica, que é um povo eleito, é a primeira evidência, que é a operosidade da fé. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Uma fé operosa fala mais alto do que qualquer discurso teológico. Fala muito mais alto. Às vezes a gente tem um discurso teológico na ponta da língua. Mas a fé operosa, uma fé operante, uma fé que não é um sentimento intelectual, mas uma verdade bíblica, uma fé que não é apenas uma confiança passageira no momento de necessidade. Essa é a fé operosa, que se traduz naquilo que a gente crê. A nossa fé é traduzida na nossa vida, como nós levamos a nossa vida, como nós vivemos a nossa vida. É através dela que nós demonstramos que a nossa fé é operosa. É como nós vivemos. O justo viverá pela fé. Então é a vida que vai demonstrar. É a vida que vai demonstrar se a nossa fé é operosa. A fé operosa transforma em prática o que se acredita. É assim que tem que ser. Você fala que crê em algumas coisas relacionadas à palavra de Deus. Na sua vida, isso é uma verdade? Ou é um discurso teórico? Ou é um conhecimento teórico? Nós precisamos colocar em prática. Eu estava falando hoje de manhã sobre isso, um pouco sobre isso, na nossa aula da vida do discípulo. E uma coisa que o discípulo quer de qualquer jeito é a vontade de Deus. E o interessante, que hoje eu falei que a vontade de Deus não foi feita para ser questionada, foi feita para ser obedecida.
e não questionada. Não foi feita para ser prorrogada. Se Deus falou, faça. Se Deus falou, faça. Assim tem que ser a fé. Assim tem que ser a nossa vida. Deus falou algo para nós. Você está fazendo algo para o que Deus falou? Deus falou que nós devemos fazer discípulo. Você está fazendo discípulo, meu irmão? Você está fazendo discípulo? Você está prorrogando? Como é que está isso? Deus falou isso para nós. A gente tem batido nessa temática aqui o ano todo. O Espírito Santo está levando a gente para um negócio assim. Você tem feito discípulo? Você que tem já um bom tempo de igreja? Ah, eu não sei. Então o que você está fazendo aqui esse ano todo, meu queridão? Quantos anos que você está aqui nessa igreja? Então o que você está fazendo, se você não sabe? O que nós pastores estamos fazendo aqui então? O que os presbíteros estão fazendo aqui então? A gente precisa colocar a nossa fé em prática, meu queridão. Discurso bonito é fácil. A gente tem que colocar em prática aquilo que nós pregamos. É lógico que a gente não vai conseguir colocar tudo em prática, mas nós estamos buscando praticar. Amém, meu irmão? Você precisa entender isso. Deus tem que olhar para nós, que nós estamos buscando isso. Nós estamos buscando. Fé operosa. Operosidade da fé é uma fé que era visível, era uma fé concreta, não abstrata, porque era visível, se via na vida daquela igreja. Nós precisamos entender isso. Essa é a primeira evidência que aquele povo era realmente um povo eleito. Um povo eleito. A eleição também, outra evidência da eleição, nesse texto, no versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. A segunda evidência que é a abnegação do amor. O amor é a prova irrefutável de uma vida transformada. Quem ama vive na luz. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama prova que é eleito. Que não tem jeito de você falar que é eleito e não amar. É impossível. Porque se você é eleito, é porque você recebeu do grande amor. Você recebeu do amor perfeito. Você recebeu do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você recebeu desse amor, é impossível você receber desse amor e não amar a Deus, não amar o seu próximo, como a ti mesmo, como o próprio Jesus diz. Jesus vai sintetizar os mandamentos em 2 grandes mandamentos, que a gente fala, 2 grandes mandamentos: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, o amor é uma prova que você é um eleito. O amor é um argumento irresistível. Evidenciamos aos olhos do mundo que somos eleitos de Deus e discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros, como Cristo nos amou. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, entenda isso. E porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar o nosso próximo. Nós precisamos entender isso. Gostei do amém. Eu não sei quem falou, mas eu gostei do amém. Nós precisamos entender isso. Porque é assim que tem que ser. É assim que a Bíblia pede. E quando Paulo olha para aquela igreja, Paulo vai ver esse amor. Vai ver esse amor, evidência que aquele povo é um povo eleito. Meus queridos, as palavras dos nossos lábios precisam ser referendadas pelas obras das nossas mãos. Os nossos atos são a baliza das nossas palavras. Não somos aquilo que falamos, mas aquilo que nós fazemos. Isso nós somos. Não se engane. Às vezes a gente engana nós mesmos, falando a respeito de nós mesmos. Mas nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que fazemos. A gente tem que tomar cuidado, porque eles dizem que uma mentira repetida várias vezes é perigoso se tornar uma verdade para você. Então, deixa de escutar a mentira, que o pai da mentira é o diabo. Escute a verdade. E a verdade, a palavra do Senhor é a verdade absoluta. Então, escute a palavra de Deus.
Enche o seu coração com a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem uma ordem divina para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Eu gosto do cristianismo, já falei isso aqui já várias vezes, porque cristianismo não é uma receitinha de bolo, faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, faça isso aqui e tal, não faça aquilo, não é nada disso. Cristianismo é relacionamento, amar o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e amar o teu próximo, é um relacionamento, por isso que eu sou cristão, porque é relacionamento, que se fosse regrinha, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, eu ia cair fora desse negócio, eu não ia ficar nesse negócio não, você pode ter certeza que eu não ia ficar não. Mas cristianismo é um relacionamento com Deus vivo, que está presente, um Deus que nós temos acesso a Ele, nós podemos conversar com Ele, nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos receber o seu conselho, porque Ele é um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Nós podemos ouvir o conselho desse conselheiro maravilhoso, nós podemos desfrutar da presença dEle. Por isso que eu sou cristão, porque Deus se relaciona comigo, e Ele me orienta a me relacionar com o meu irmão, nesse desafio de se relacionar com o próximo, porque isso é um desafio, se relacionar com o próximo, mas é nessa imperfeição minha, do meu relacionamento com o próximo, que a gente vai errando e aprendendo, não é verdade? No relacionamento a gente erra, e muito, mas a gente aprende muito também. Casado, então, sabe bem do que eu estou falando, não é verdade? A gente erra muito, mas a gente vai aprendendo. E a gente vai, às vezes demora um pouco mais, às vezes, principalmente nós homens, né, somos mais cabeça dura, a gente demora um pouco mais para aprender. As mulheres nem falaram amém, né? Quer dizer que vocês discordam de mim, né? Então eu vou falar que vocês são cabeça dura, eu quero ver o que os homens vão falar aí. Demora um pouco mais, mas é nessa dinâmica, a gente vai se ajustando, orientado pela palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo. Amar o seu próximo não é concordar com ele não, tá, meu irmão? Amar o seu próximo é como a Bíblia diz que ama, que deve ser amar. Amar é você cuidar do seu próximo, mas necessariamente não é concordar com ele. O filho pródigo queria sair de casa, o pai não concordava com aquela saída, mas aí o filho foi. Mas o pai continuou amando, mesmo estando lá longe, o pai continuou amando. Depois ele voltou e o pai demonstrou aquele amor quando o filho pródigo voltou. Entende isso? Não é concordar. Não é concordar. Amar é você se preocupar. Amar é cuidar. Isso é amar. É cuidar. Cuidar das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Cuidar delas. Cuidar para quê? Que elas cuidando. É um cuidando do outro. Essa é a dinâmica da igreja. É um cuidando do outro. E isso é maravilhoso demais. Amor abnegado, abnegação do vosso amor. O amor, ele não consiste apenas de palavras, mas sobretudo de atitudes. Quem ama, age. O amor deve ser abnegado e sacrificial. Sabe por que deve ser abnegado e sacrificial? Porque foi assim o amor de Deus por nós. Foi um amor sacrificial. Por isso que o nosso amor tem que ser assim. Porque Deus está nos moldando. Deus está nos fazendo parecido com o primogênito. Com seu filho primogênito. Quem é o filho primogênito? Jesus. E nessa caminhada Deus está nos moldando. E o amor de Cristo, que é o amor perfeito, é um amor sacrificial. Assim como Deus nos amou e deu no seu Filho, nós devemos também amar e dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A Bíblia fala isso. Isso está na Bíblia. Então esse é o amor abnegado. Paulo olhava para aquela igreja de Tessalônica e via um povo que tinha uma fé concreta, operosidade da fé, uma fé concreta, visível. Paulo olhava para aquela igreja e via o amor daquela igreja uns com os outros, o como eles se relacionavam e o como eles se relacionavam também com a cidade onde eles estavam, em Tessalônica, onde eles estavam inseridos, um amor abnegado, sacrificial. Mas Paulo vê uma terceira coisa aqui, nessa igreja, que vai demonstrar
que aquele povo é um povo eleito, um povo escolhido antes da fundação do mundo, porque eles viviam como eleitos. Paulo vai exaltar algo mais nesse pessoal. Versículo 3 e 4, vou começar a ler a partir, vou ler todos, os dois todos. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eu vejo isso em vocês, e eu reconheço que vocês são eleitos. É isso que ele está falando. Então, qual que é a terceira coisa aqui? A terceira evidência aqui é a firmeza da esperança. A firmeza da vossa esperança. A eleição é comprovada pela fé operosa, pelo amor abnegado e pela firme esperança. Os eleitos de Deus são aqueles que são chamados eficazmente, justificados legalmente e glorificados seguramente. Isso é um fato. Todos os eleitos são isso. E seguramente glorificado, que nós vamos ser glorificados. Não aconteceu ainda, mas nós vamos ser glorificados. A palavra de Deus diz isso, quando Cristo voltar. Então, meus queridos, os eleitos são aqueles que perseveram até o fim, mantendo os olhos fitos no autor e consumador da sua fé. Eles mantêm os olhos lá e eles caminham para essa direção. Para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Eles perseveram, eles não desistem. Os eleitos cruzam todos os mares revoltos da vida, alimentado por uma firme esperança. E essa esperança é uma esperança viva, é uma esperança gloriosa. É a esperança da volta poderosa de Jesus, da ressurreição dos mortos, da união dos remidos nos ares e da bem-aventurança eterna. Essa é a nossa esperança. Nós somos o povo que estamos aqui, mas não pertencemos a este lugar. Nós somos o povo que a qualquer momento vamos ser chamados para voltar para a nossa casa, para o nosso lar. Que nós somos sem lar, meu queridão. Nós somos peregrinos, a Bíblia diz. Mas nós temos um lar. Nosso lar não é aqui. Nós não somos sem lar, quer dizer, eu falei que nós somos sem lar aqui. Porque o nosso lar não é aqui. Eu falo muito isso. Nós sofremos aqui porque nós não estamos no nosso habitat. Eu já falei, teve uma época que eu falava direto isso. Eu estava lendo sobre isso, né? Sobre pertencer ao reino celestial. Aí eu falava muito sobre isso. Eu falo que se você tira um animalzinho aqui da floresta, aqui do Paraná, e põe lá no Mato Grosso, ele vai sofrer muito. Por que ele vai sofrer demais? Por quê? Porque ele não está no habitat dele. Não é verdade? Você não concorda comigo? Nós sofremos aqui porque aqui não é o nosso lugar. Mas nós vamos voltar para o nosso lugar. Nós vamos voltar para o nosso lugar. Deus pensou em nós não aqui. Ele pensou em nós antes da fundação do... Então Ele pensou em nós na eternidade. Lá é o nosso lugar. Lá onde Deus pensou em mim, pensou em você. Lá onde Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Lá é o nosso lugar. E nós cremos nisso. Nós cremos na volta do Senhor Jesus, porque nós cremos na ressurreição, nós cremos que Ele está vivo, nós cremos que Ele está aqui nessa noite, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e esse culto só tem sentido porque Ele está entre nós, porque se Ele não estivesse aqui, esse lugar aqui, essa ambiência aqui, ia ser tão vazio, tão sem propósito, tão sem sentido, mas ela ganha todo um sentido, porque Ele está entre nós, ganha todo sentido. Nós precisamos entender isso, e nele está a nossa esperança, sabemos que Ele vai voltar. Você é um eleito de Deus, meu querido, você está confirmando a sua eleição, a sua vida confirma que você é um eleito de Deus, tem evidências da sua eterna salvação, a sua vida tem evidência disso, as pessoas veem isso em você, é palpável.
que você é um eleito no modo como as pessoas veem a sua fé, no modo como você lida com o seu próximo. Se você o ama de verdade, o amor abnegado. E se você proclama essa viva esperança, Jesus está voltando, e todos aqueles que creem no nome dele, irá morar eternamente nos céus com ele. Por isso que a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e receba a vida eterna. Por isso que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Louvado seja Deus por isso. A morte é só um espaço, um intervalo de tempo. Porque aquele que crê naquele que é a ressurreição e a vida, esse tem a promessa da vida eterna. Que o Senhor nos ajude, como igreja presbiteriana de Arapoti, a evidenciar a nossa eleição, demonstrando uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva e firme esperança. Que as pessoas da cidade de Arapoti possam ver isso em nós, como igreja, como povo de Deus nesse lugar. Aquilo que Paulo viu na igreja de Tessalônica, que Arapoti possa ver, as pessoas de Arapoti possam enxergar isso nessa igreja aqui. Amém, meu irmão? Então viva aquilo que você crê, porque o justo continua, a palavra continua a mesma, o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé, e não olhando para as circunstâncias, mas ele vive direcionado por aquilo que ele crê. Entenda isso, entenda isso. A nossa esperança não está num presidente, não está num governador, não está num prefeito. Nossa esperança está em nada disso, meu queridão. Nada disso. A nossa esperança continua sendo aquela igreja, a esperança deles estava no Senhor Jesus Cristo. Uma viva, uma firme esperança. A esperança dessa igreja tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Nele está a nossa esperança. Nele está a nossa esperança. Entenda isso. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Viva o que você crê. Viva a palavra de Deus. Mostra a operosidade da sua fé, meu irmão. Como igreja presbiteriana de Arapoti, se nós mostrarmos isso para essa cidade, mostrar o amor por essa cidade, o amor pelo povo dessa cidade, e essa cidade vê o como nós nos amamos, e se nós proclamarmos para ele onde está a nossa esperança, que a nossa esperança não está em nada deste mundo, nenhum governante, e nem em nada nesse mundo, nenhum líder religioso, em nada. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, aquele que vai voltar para buscar o seu povo. Nós precisamos falar dessa verdade e mostrar essa verdade num mundo sem esperança como o nosso, num mundo de desesperança. A nossa esperança tem que ser firme. Amém, meu amado? Você entende isso? Então vamos orar. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você abaixasse a sua cabeça um pouco. E você falasse um pouco com Deus aí no seu coração. Fala com Deus. Fala com Deus. Conversa com Deus. Fala para Deus. Você possa ter uma fé, demonstrar essa fé em ação. Você possa ter uma atitude de amor com o seu próximo, com as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. E que você possa falar para a pessoa onde está a sua esperança. Falar para as pessoas que a sua esperança não está num governante dessa pátria, não. A sua esperança não está num líder religioso, não. A sua esperança não está numa placa denominacional, numa placa religiosa, não. Mas a sua esperança está numa pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E um dia Ele vai voltar para nos levar para Ele.
um dia Ele vai voltar para nos levar para Ele. Queria chamar a Dona Rema para vir aqui orar. Dona Rema, por favor. Depois eu vou impetrar a bênção. Muito obrigada, Senhor, por essa mensagem. E nós queremos abrir o nosso coração. E nós queremos crescer nessas 3 áreas. De ter uma fé na prática, de mostrar amor, em primeiro lugar para o Senhor, para a tua igreja, mas também para aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão mais distantes de nós. E, Senhor, também nessa esperança, queremos crescer, porque muitas vezes nossas esperanças estão nesse mundo, nas coisas que passam. E nós queremos te agradecer que nós podemos aprender com a igreja de Tessalônica, que também foi acusado de confessar Jesus como rei e não imperador. Senhor, nós te pedimos que nós podemos ser conhecidos como povo que conhece Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Rei. E que nossa esperança realmente é nele, que ele possa trazer paz que dura para sempre. Muito obrigada por isso. E nós sabemos que fora do Senhor, nós não podemos encontrar essa paz. Queremos te louvar, Senhor, que a paz do Senhor é muito mais além da paz que o mundo oferece. E nós te pedimos que o Senhor nos enche com essa paz, com essa esperança, com esse amor e essa fé. Em nome de Jesus, nos ajuda na prática nessa semana, Senhor, para que pessoas possam ver isso em nós. A nossa próxima geração, onde nós vamos, nosso trabalho, nos nossos encontros com pessoas, no mercado, nas lojas, nas escolas, Senhor, nós te pedimos que nós podemos ter uma resposta para as pessoas com quem nós nos encontramos essa semana. Nos dá uma palavra de esperança para as pessoas, no meio de muito tumulto. Isso nós te pedimos em teu nome. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia glorioso, grandioso, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estaremos eternamente nos céus com Ele. Amém e amém. Amém, meu amado. Não sai correndo, dá um abraço e pelo menos uns 10 irmãos aí, deseja uma boa semana para ele, tá? Deus abençoe, boa semana para você, que a sua casa seja repleta de paz, que haja harmonia no meio da família, tá bom? E principalmente muita presença de Deus.